completar, o Vasco executando o América Mineiro, vou te explicar o motivo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Vasco, que decidiu executar o América Mineiro. Tudo por conta de uma especificidade no contrato de empréstimo do Figueiredo. O Figueiredo tem tido uma participação importante no Coelho. Pois bem, para emprestar o Figueiredo, o Vasco exigiu a preferência na compra de dois atletas. Um desses jogadores, o Matheus Henrique, que foi recentemente negociado com o Shabab Al-Ahly. E é aqui que o bicho pega, o Vasco alega que não foi procurado pelo Vasco, o Vasco alega que não foi procurado pelo América para ter o direito da preferência, para eventualmente cobrir a oferta do Shabab. Diante disso, o Vasco está executando o América na justiça com a cobrança de R$1.300.000. Conversei agora há pouco, antes de gravar o vídeo, com o Fred Cascardo, que é o diretor executivo de futebol do América. Ele garante que o Coelho está bastante tranquilo em relação a isso, porque para que o Vasco pudesse levar adiante a contratação do Matheus Henrique, haveria a necessidade do acordo com o jogador. E o Matheus deixou bem claro para o América que não jogaria em outro clube brasileiro, que a ideia dele era se mudar para o exterior, mais especificamente para os Emirados Árabes Unidos. Aí eu perguntei, mas vocês do América sugeriram, conversaram com o Vasco? E a resposta foi não, enfim, pano para manga, confusão à vista entre Vasco e América na justiça. Aqui vai uma carta aberta ao presidente Pedrinho. Um coração aberto de um torcedor que acredito que milhões de torcedores pensem da mesma forma. O presidente Pedrinho, ao torcedor vascaíno, tornou-se um símbolo de mudança. É nele que o torcedor enxerga que pode haver alguma mudança. O tempo é pequeno, apenas quase um ano, mas algumas mudanças já deveriam ser percebidas. O fato do Vasco seguir sendo a quarta força e muito longe dos demais, isso ainda vai demorar um tempo. Não é com apenas um ano que muda esse cenário. Talvez leve 3, 4, 5 anos para competir em alto nível, presidente, com esses times. E você que tão bem sabe de futebol, sabe disso. Mas também, presidente, você sabe que não dá para competir da forma como está competindo. Negociando o jogo apenas 20, 25 minutos de 90 e depois sendo sufocado ou atropelado pelos adversários. O Vasco é presa fácil. O Vasco hoje se tornou um time que alguns não têm nem mais graça de vencer. O torcedor não quer nem mais sacanear. E o torcedor do Vasco, cara, ele já assim, tá adormecido, ele tá anestesiado, ele não tá indo mais ao estádio. Sábado foi mais um exemplo. O que fazer, presidente? Você deve estar perguntando. Então tá bom. Qual é o cenário? O cenário é identificar, e alguns já são facilmente identificados, os que querem alguma coisa com a instituição. Aqueles que querem realmente vestir a camisa do Vasco e entregar algo à instituição. Não há nenhum jogador, não há ninguém da comissão técnica, muito menos o treinador Fábio Carille, que faz um péssimo trabalho nesse início, presidente, que esteja fazendo favor ao Vasco. Todos eles são pagos e muito bem pagos pelo Vasco, que, aliás, é um ponto de elogio à sua administração, manter os salários em dia, que é uma obrigação do clube, né? No caso do Vasco, da SAF. Mas a gente sabe que isso nunca foi um hábito no Vasco, né? Uma rotina. Mas eles recebem bem, uns até recebem muito bem e entregam muito pouco. Uma vergonha, mais uma vez, o Vasco termina na quarta posição, mostrando que é a quarta força porque o Botafogo não entrou nesse hall. Porque senão, presidente, o Vasco era a quinta força do Campeonato Carioca, desse fraquíssimo Campeonato Carioca. Que, aliás, abra um parênteses para você, presidente Pedrinho. O presidente Rubens Lopes vai propor uma virada de mesa. Atenção, presidente, vou lhe avisar. O Bangu, que é o clube do coração do presidente Rubens Lopes, foi rebaixado no campo. O que ele vai propor a vocês no arbitral? Que você seja a voz contrária. É que subam três para a Série A do Campeonato Carioca do ano que vem. Ou seja, que o Campeonato Carioca tenha 14 clubes.
Não vem com fórmula de disputar os pequenos, botar os 10 primeiros, depois os 4 entram mais à frente. Isso é desculpa para poder tentar subir o Bangu e ele não ficar na segunda divisão. Porque o Campeonato Carioca tem essa fórmula mágica. O time é rebaixado e no mesmo ano ele pode subir, porque sobe 1. Só que correndo o risco é melhor subir 3, né? Porque aí não corre o risco. Diga não, presidente Pedrinho, porque a federação colocou na sua conta a decisão da arbitragem que você aceitou. Estranhamente, e por lhe conhecer, duvido porque você veio a público dizer o contrário. Duvido que entre 4 paredes ali na salinha do VAR com os representantes você tenha sido convencido e depois foi para a entrevista coletiva falar o que falou. Presidente Pedrinho, pense nos 20 milhões de torcedores vascaínos, como você, que é um torcedor vascaíno e que tem, diferentemente de todos os outros 19.999.000 torcedores do Vasco da Gama, 999, a caneta na mão.